Boa noite, gente. Boa noite, sejam bem-vindos. Bem-vindos, bem-vindas. Tudo bem, pessoal? Opa, Bom? tudo bom? Vi aí que os estão devidamente fechadas as portas aí dos armários. Ah, Achei isso de cara. bom tom. Muito É, obrigado pela pois parte que me é. toca, né? Pô, Eu literalmente esqueci. Eu do esqueci de toque. deixar aberto, eu esqueci de deixar aberto, cara, porque eu achei que ia ia render mais assunto, mas tá fechado, realmente. Ah, entendi, cara. Que bom que assim a gente cura uma ferida. Aí já temos o A primeiro, saga. primeiro selo comprado, Tanguy. Aí, Maravilha. Isa, mais Isa um, Rave, o Suzy comprou segundo, também, Viviane comprou o Viviane. primeiro. Muito obrigado. Aí, pessoal comprando selos. Muito obrigado a todos. E todas que estão comprando Ó, selos. a pessoa tá dizendo que Petit Chanel começou, isso Ó, aí. tem pauta hoje, hein, Tanguy? Só, Falta só hoje. digo isso. Só digo isso, que a gente. Tanguy, E a vida é uma troca. ah, é, Mandei lá o e-mail pro contato@chanel.fr. isso. Só digo isso. E a Polônia, Daniel. Ah, A Polônia não decepciona. Não tem nenhum dia que a Polônia decepcione. A tá Polônia, boa, hein? mais uma vez, mais uma noite mal dormida e mais uma ideia brilhante, genial que ela teve hoje. Ela tá, Aí, enfim. Bruna comprou selo. Muito obrigado, Bruno. O pessoal tá comprando selos, Tanguy. Muito obrigado. Ô, Aguinaldo comprou Daniel, 3 selos. Muito obrigado, Aguinaldo. muito obrigado, pessoal. Daniel, hoje é dia do jornalista, cara. Já te chamaram de jornalista quantas vezes na sua vida, cara? Várias vezes, cara. Muita Numa base, frequência. comigo aqui é numa base diária, né? Normalmente quando eu sou É, xingado é vocês jornalistas, né? Começa normalmente assim, né? é verdade, é verdade. Porra, tá, é muito. Pessoal, acho que a gente é jornalista aí, cara. Enfim, fica É, para as vamos pessoas negar também. definirem. É, É, vamos negar também não. chamar também a gente pega. É isso. Olha aí, quadro fixo da Polônia sem freio. Adri Scopel comprou selo, muito obrigado. Olha aí, Tanguy. O pessoal tá comprando selos e o Tanguy não bota mensagem. Não bota mensagem para Você quer que eu incentivar bote, as Daniel? pessoas. Eu gostaria, Isso é por um quadro, favor. é um quadro fixo da live, que é Daniel pede a tarja. Eu vou botar, Daniel. Vou Então, botar isso é isso. importante. Primeiro, para explicar, né, que dia é hoje, né, o que a gente está fazendo aqui. Ih, Porque mano, é não sei que dia que é importante. hoje, não. Que dia que eu, A pe- é 43? Acho que é 40, 42. Peraí. Não, 42, 42 foi ontem. Porra, 43. Tem 43 é o terceiro 43. dia Tá da guerra. 43. E aí, cara, as pessoas têm que saber o que está acontecendo, né? Tem que saber que podem comprar selos para apoiar o Petit Jornal, que isso é bem importante, que isso faz muita diferença para o nosso trabalho. Selo da venda. 43, aí. O pessoal Tá, tá ajudando a 43. gente. 43. Lauro comprou selo. Muito obrigado, Lauro. Ontem, aliás, completaram-se 6 semanas de guerra, cara. É Seis muito semanas de tempo, guerra cara. completas ontem. Impressionante. O Tanguy disse que a guerra durou uma semana. Né? Eu lembro disso, Tanguy. Você não disse Onde que eu isso, Tanguy? disse? Onde? Não, Disse que nunca disse isso. Putin ia Jamais. resolver em 2 dias. Que Não, Vladimir queria Putin ia resolver em tentar. dois Que era dias o e tal. objetivo Eu dele. lembro disso. Interessa. Queria. Ou melhor, o que importa não é o que você disse, o que importa é o que eu entendi. É o que eu... Tá, entendi. Entendi. Ah, mas aí Né? complica, né, Dana? Porque a sua base de entendimento às vezes é bem limitada. Mas tudo bem. Vá lá, vá lá. Ô, Tanguy, rapaz. Eu que te tive das furadas aí, Tanguy. Pô, Que gente, furado. isso. Se não sou pra orientar esse menino Tanguy, o rapaz tá na miséria, gente. Eu tenho que ajudar a Tanguy, gente. Tanguy, para acabar na miséria, não custa, mas tem que ter a supervisão de um adulto. Um adulto financeiro. É verdade. Ó, o pessoal perguntando Ah. se a Chanel entrou em contato. Entrou não, hein? Quer dizer É, isso, estamos só né? esperando. Hoje a gente vai soltar uma bombástica aí, vamos ver se ele não vai se Vou. É movimentar. Vamos isso. ver. Já preparei aqui, porque eu mandei e-mail. Contato@chanel.fr. Conta fé. Isso aí. Pessoal, ó, só até dizer isso. Só não vou antecipar mais, não. Não vou mais antecipar, não. Ó, Pessoal comprando selos aí, obrigado a Best Name todos e Left. todas. Best Name Left. Porra, que nick bom também, cara. Danif 2004 comprou também, muito obrigado. Cara, o É... Itamaratovski fez muito sucesso, Tanguy. O pessoal gostou muito do Itamaratovski. Ah, meu Deus. Às Maria vezes a Elisa gente é Marques comprou infame, cara, mas a selo galera gosta. também. Olha aí. Maria Elisa Austrália, falaremos de Marques. Austrália hoje também. Quando a gente fala de Austrália, a gente é importante se saber. O Daniel fica magoado quando a gente fala de Portugal.
Mas a Austrália, ele também dá uma balançada. Vocês vão ver que É. as feições mudam. Falar de Austrália também é um negócio que Por incomoda aí, quê? mas vamos falar de Porque Austrália hoje. recebo telefonemas familiares, pessoas reclamando, tá dizendo, o que que é isso? Uma Austrália, O que Austrália que não tá tá falando aí? bom, tá falando aí da minha Austrália, sei que lá. É difícil, Tanguinho. Tá a vida muito espalhada, muita gente espalhada por aí, e as pessoas ligam reclamando se eu comento na live alguma coisa que desagrada, entendeu? É isso. A minha vida é muito difícil, Tanguinho. Isso é o que eu tenho a dizer. Beleza. O que que você acha da gente começar, Daniel? Botar pra gravar aqui, vida louca mesmo, e começar. O que que você acha? Mais pessoa comprando seus, acho ruim. Acho É? ruim porque Você isso quer ficar envolve batendo papo? trabalho. Eu gostaria de ficar aqui batendo papo, as pessoas estão aqui. O Petinder ainda não começou, isso eu acho uma pena. As pessoas deveriam começar o Petinder, mas não começou ainda. Entendeu? É isso, Tanguy. E a gente fica aqui, papeando, conversando A sobre a gente vai vida. ficar. Então tá bom. O que que acontece? Quando a gente faz isso, a gente dificulta o trabalho da pessoa que está lá no YouTube assistindo nossa live, que vai botar a Isso. numeração. Um Aí a gente abraço pra vai ele, que aliás. foi. Um abraço pra Um ele, abraço para aliás. você. Porque Todos os dias o cara vai lá. E o pior, Daniel, é que ele fala assim: tô botando a numeração aqui, mas eu assisto tudo, porque eu me amarro no papo antes e tal. Mas tá dizendo, você quer perder a melhor parte, você vai aí por minuto, sei lá, minuto 8, que é o momento que a gente começa. Ih, Mas aí rapaz, é. o pessoal tá me informando aí que o Petinder tá on, hein, cara. Que isso? Ih, Não, é mais do que rapaz. o pessoal está dizendo que o Petinder está sempre on. O que significa que o Petinder É. não para em momento Não algum. parou. Não parou, cara. Olha aí, olha aí, É isso. olha aí. Vamos lá, Tagui. Vamos começar então? Vamos lá, vai bater 300 pessoas daqui a pouquinho, tá bom para te começar, João. Vamos lá. Foi. Olá, gente, bem-vindos a mais um Plantão Petit, esse encontro diário da dupla tradicional Daniel Souza e Tanguy, o Bagdadi, para repercutir os acontecimentos da guerra entre Rússia e Ucrânia. Hoje é o 43º dia do conflito. Estamos gravando esse episódio do Petit Jornal em uma live no Instagram e são exatamente 22 horas e 8 minutos da quinta-feira, 7 de abril. Feitos os registros, Tanguy. Tudo bem? Vamos nessa? Vamos lá, Daniel, vamos para mais um dia de guerra, né? Para a cobertura de mais um dia de guerra. Ontem, aliás, o 42º dia de guerra, a gente acabou nem fazendo a menção às semanas completas, né? 6 semanas de guerra, então hoje 6 semanas e mais um dia de conflito. Tô orgulhoso, Tanguy. Tô orgulhoso. A sua matemática não é das melhores. Aí você pensou CV7, 42. Olha Ah, aí. mas você Olha viu que aí, eu seis demorei, semanas. mas você viu que eu demorei 24 horas para fazer essa conta, É né? verdade. Feito. É Acontece. verdade. Enfim, é um passo de cada vez, né, Daniel? Uma vitória de cada vez a ser comemorada aí. E, Daniel, a gente vem falando ao longo dos últimos dias sobre aquele redirecionamento das forças russas, né, que de fato desocuparam o norte da Ucrânia. E nesse momento agora, as previsões todas são de uma grande preparação russa para fazer um ataque no leste da Ucrânia, para tentar ampliar o seu espaço, tanto em Luhansk quanto em Donetsk. A gente vem falando isso aqui dia após dia. Luhansk e Donetsk foram duas regiões que declararam sua independência, independência que foram reconhecidas pela Rússia em fevereiro desse ano agora, um pouco antes da guerra de fato começar. Mas a Rússia e os seus aliados, né, separatistas, não têm o domínio desses oblasts de forma completa. Oblast é a região administrativa, né, nem de Luhansk nem de Donetsk de forma completa. Então, nesse momento, nos últimos 2 plantões eu falei sobre isso, a perspectiva, a expectativa é de que haja um ataque contra a cidade de Sloviansk, que fica no Oblast de Donetsk. Então, é uma cidade que está... assim, Donetsk e Luhansk são 2 províncias, né, são 2 oblasts ao leste da Ucrânia. A cidade de Sloviansk ela fica na porção ocidental do Oblast de Donetsk, ou seja, fica ao oeste de Donetsk. Então, a expectativa, portanto, é de uma tentativa de um avanço russo exatamente por aquela área. E aí, hoje, a Ucrânia deu um alerta dizendo que, olha, é a última chance para os civis saírem. Tem que sair agora. A Ucrânia está dizendo isso de forma ostensiva, não é para ficar, porque o ataque vai ser pesado, vidas civis serão perdidas, então é para sair nesse momento. Então, é importante saber que, de fato, há toda uma preparação. Tem uma cidade, quem quiser procurar no mapa aí, tem uma cidade chamada Izium, que fica logo ao norte de Sloviansk, que provavelmente é onde a Rússia está se preparando para fazer esse ataque, um ataque em 2 frentes, uma vinda do leste e outra vinda do norte, na cidade de Sloviansk. Falei ontem já, uma cidade de cerca de 110 para 115 mil habitantes, que deve ser, portanto, o próximo palco de batalhas.
E além disso, Daniel, a gente teve ao longo do dia de hoje, na verdade, ao longo dos últimos dias, mas hoje também, uma reunião de ministros das relações exteriores da OTAN. Tá? Então, os 30 ministros das relações exteriores estão reunidos em Bruxelas. E o que aconteceu em Bucha, né, que a gente vem falando ao longo dos últimos dias, né, muitos civis mortos, né, aparentemente mortos por tropas russas antes de saírem da cidade. E a perspectiva de uma nova onda de ataques russos no leste da Ucrânia, como essa que eu acabei de falar, tanto em Luhansk quanto Donetsk, vem fazendo os ministros das relações exteriores da OTAN discutirem um aumento ainda maior da ajuda militar para a Ucrânia. Tá? Então, essa ajuda militar ela vem sendo oferecida já ao longo das últimas semanas, mas a tendência é que a OTAN ela se engaje ainda mais no oferecimento de mais ajuda militar para os ucranianos. E, além disso, última pauta aqui da parte militar, Daniel, nós tivemos hoje uma declaração do Dmitry Peskov, que é o porta-voz do Kremlin. Ou seja, é uma voz oficial. Aqui não é mais teoria da conspiração, não é mais propaganda, não tem mais como dizer nada disso. É uma voz oficial do governo russo, dizendo que a Rússia sofreu perda significativa de soldados. A última vez, na verdade, a única vez que a Rússia falou sobre perda de soldados, ela estava falando ali de menos de 2.000. Os Estados Unidos chegaram a fazer uma perspectiva que, segundo os norte-americanos, era uma perspectiva conservadora, que provavelmente a Rússia já teria perdido pelo menos 7.000 soldados. Nesse momento, portanto, a Rússia não dá números, mas para o porta-voz do Kremlin dizer que houve perdas significativas de soldados, é porque as perdas foram de fato significativas, foram perdas de fato grandes. A Rússia não tem nenhuma intenção, nenhum objetivo em aumentar esse número, pelo contrário, o normal para a Rússia seria diminuir esse número para mostrar que está tudo sob controle, Daniel. E está claro que as perdas estão sendo muito mais representativas do que o esperado, né, Tanguy? A Rússia Exato. claramente não esperava tantos soldados mortos nesse conflito com a Ucrânia. Tanguy, a gente falou no encontro anterior sobre sanções impostas pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos por conta do massacre em Bucha. E no dia de hoje, a União Europeia finalmente decidiu aí, delimitou quais são as novas sanções nessa nova rodada de sanções imposta pelo bloco. A decisão mais importante foi que a União Europeia decidiu proibir a importação de carvão da Rússia. Fora isso, você teve a decisão de que petróleo, nós vamos falar sobre isso semana que vem. Mas, por enquanto, decidimos que está proibida a importação de carvão da Rússia. Os europeus estimam que isso vai custar algo em torno de 4 bilhões de euros por ano à Rússia. Houve também a decisão de cortar o acesso à Europa de transportadoras marítimas e rodoviárias da Rússia, ou seja, caminhões russos e navios russos estão proibidos de passar pela União Europeia. Houve também o bloqueio às exportações de máquinas e tecnologia e houve também uma ampliação das sanções a oligarcas próximos a Vladimir Putin. Para a surpresa de 0 pessoas, a Hungria foi contra. E, Daniel, só para a gente continuar falando aí sobre a primeira pauta que você trouxe, da proibição de carvão. Como a gente já vem falando também ao longo das últimas semanas, a Alemanha estava profundamente preocupada com isso. A Alemanha é uma importadora de carvão russo. Então a Alemanha vinha o tempo todo, olha, eu entendo, tem que isolar a Rússia, beleza, mas o carvão tem que ver como é que vai ser e tal. Isso para não falar no gás, que aí são outros 500, né? Mas o carvão, a Alemanha estava muito preocupada e a vitória da Alemanha foi, olha, vai ter sanção, beleza, mas vai ser uma sanção escalonada. Tá? Então a gente vai cortando a importação de carvão aos poucos. Né? Então a ideia é que o carvão russo seja completamente cortado das importações da União Europeia em mais de 4 meses. Então esse é um tempo que a Alemanha vai ter para conseguir se preparar, né, para conseguir alternativas, para imaginar o que vai fazer. Mas essa era uma preocupação alemã. Se cortar de uma hora para outra, a Alemanha particularmente sentiria bastante. E uma outra discussão que a gente teve hoje também com relação às sanções europeias é que uma das propostas mais abruptas seria também o fechamento de portos europeus para navios de bandeira russa ou operados por empresas russas. Então, você imagina, às vezes você tem um navio com a bandeira de outro país, sei lá, a bandeira do Panamá, mas é operada por uma empresa russa. Que, aliás, é muito comum, né? É muito comum.
Isso. Então a ideia seria bloquear os portos europeus para todos esses navios. 3 países ficaram muito preocupados com isso, né? 3 países que naturalmente precisam muito da grana que vem da operação desses portos, que são Grécia, Chipre e Malta. Então o que eles conseguiram foi: será proibido o atracamento de navios de bandeira russa, mas não o atracamento de navios de bandeiras de outros países que sejam operados por empresas russas. Me parece natural que isso acabe passando daqui para frente, em algum momento no futuro. Mas, nesse momento, Grécia, Chipre e Malta rolaram no chão, falaram: pelo amor de Deus, eu não posso ficar sem essa receita, tem que ver aí, bandeira russa, beleza, ok, mas se for um navio de bandeira da Nicarágua, mas você tiver uma empresa russa operando, nesse caso, não há o bloqueio ainda dos portos da União Europeia, Daniel. Aliás, isso reduz bastante o impacto dessa sanção, né? Porque Claro. navios de bandeira panamenha e de outras bandeiras mundo afora é o que há de mais comum, até por questões tributárias, questões de acesso a portos, de facilidades de trânsito de mercadorias. Então, isso restringe muito o impacto dessas sanções. Agora, Tanguy, eu queria falar um pouco sobre as exportações de energia da Rússia de uma forma geral. Porque as exportações de energia da Rússia continuam bem, mesmo com a guerra, mesmo com as sanções. O fluxo de gás natural da Rússia para a Europa, ele aumentou desde o dia 24 de fevereiro. A Rússia não está exportando menos gás natural para a Europa, ela está exportando mais gás natural para a Europa. Em parte, isso pode ser explicado aí por uma tentativa dos europeus de tentar estocar gás natural e se preparar para uma eventual interrupção. Mas, de qualquer maneira, as exportações continuam bastante fortes. Um outro aspecto que me chamou bastante atenção: os embarques de petróleo da Rússia para o mês de maio já estão todos vendidos. Se você quiser comprar petróleo hoje da Rússia, ele só tem para entregar em junho, o que mostra que a Rússia está encontrando clientes alternativos mesmo diante de um quadro de sanções. Aliás, a expectativa da Bloomberg é que nesse ano as exportações russas de energia alcancem 320 bilhões de dólares, o que seria algo em torno de 30% a mais do que o que aconteceu em 2021. Mesmo a Rússia produzindo menos petróleo. Claro, você está produzindo uma quantidade menor, mas o preço está bem mais alto e, consequentemente, a receita cresce algo em torno de 30%. Não é verdadeiro, portanto, que a economia russa está enfrentando, pelo menos até o atual momento, muita dificuldade em relação às suas exportações de energia. E esses dados que eu apresentei agora ajudam a explicar também a recuperação do rublo, a cotação do rublo no mercado internacional, que já subiu bastante em relação ao vale que chegou a experimentar nos primeiros dias de guerra. Caramba, que loucura isso, cara. Então, no fim das contas, as sanções, que são assim, a sanção mais importante, seria contra a energia, até agora não chegaram na Rússia. A Rússia não sentiu absolutamente nada para ela, se essa é uma fonte de receita Pelo contrário, alimenta... o efeito é positivo. Isso. O efeito é positivo porque o preço da energia sobe, o preço do carvão sobe, o preço do petróleo sobe, o preço do gás sobe. Isso acaba tendo um impacto até positivo sobre as exportações russas de energia. Pois é, então se esse é um elemento que pode alimentar uma indústria de guerra, no fim das contas essa indústria de guerra continua sendo alimentada, né? O esforço de guerra está sendo financiado ainda pela própria compra de energia. Enfim, impressionante. Daniel, migrando aqui para a parte diplomática, né, que a gente teve um dissenso importante hoje entre a Rússia e a Ucrânia, pelo fato de que, você lembra que pouco tempo atrás a gente teve aquele encontro entre os chanceleres, né, o Dmytro Kuleba, que é o chanceler da Ucrânia, e o Sergei Lavrov, que é o chanceler da Rússia, lá em Istambul. E lá apareceram propostas foram colocadas na mesa e tal, e foi feito, portanto, um draft, né, uma proposta inicial que seria amadurecida pelos dois. Então a ideia seria cada um levar o dever de casa, né, e tentar evoluir com aquilo ali. E aí hoje o Sergei Lavrov disse o seguinte: a Ucrânia pegou o arquivo, lá, o documento, aquilo que tinha sido draftado, e numa tentativa de reduzir, porque, claro, normalmente esse draft ele é muito grande, né, ele é muito, muito extenso, então a tentativa é ir burilando, né, ir diminuindo as partes, tirando as partes que são que já tem consenso e tal. E segundo o Sergei Lavrov, o que a Ucrânia fez foi mudar 2 partes inaceitáveis, segundo a Rússia. A primeira parte, que ele considerou absolutamente inaceitável, é que a Rússia incluiu no documento
Perdão, a Ucrânia incluiu no documento a previsão de que os presidentes da Rússia e da Ucrânia, ou seja, o Zelensky da Ucrânia e o Putin da Rússia, deveriam se encontrar para discutir o destino de Luhansk, isso já estava, de Donetsk, isso já estava, e da Crimeia. A Crimeia, você lembra que na proposta lá estava o seguinte, ó, Luhansk e Donetsk eles vão ter que se encontrar para discutir, que é o Donbass. Isso aí não vai ter jeito, e são os presidentes que vão ter que fazer, depois a gente vê isso. Mas na proposta inicial, a Crimeia era uma área que a gente teria um processo de negociação de longo prazo, seriam 15 anos. Daqui a 15 anos a gente vê. E a proposta para a Rússia é ótima. Fala assim, cara, daqui a 15 anos, eu te digo não. Eu vou enrolar isso até. E no longo prazo estaremos todos mortos. Assim, daqui a 15 anos, você imagina se eu vou te entregar a Crimeia daqui a 15 anos. Daqui a 15 anos eu já estou com a Crimeia há mais de 20. Você imagina, não vou te entregar nada. E aí, quando a Ucrânia edita o documento e coloca lá que a Crimeia também estará na discussão, o Sergei Lavrov disse que isso é um artifício, uma artimanha que a Ucrânia está utilizando para reabrir uma discussão que já tinha sido feita. E o segundo ponto é a Ucrânia retirou também do documento uma previsão que estava lá na proposta inicial, que era a proibição de que a Ucrânia recebesse exercícios militares no seu território, chamados jogos de guerra. Então, assim, a Rússia está dizendo, eu não quero que daqui a 5, 10, 15 anos, dona OTAN venha falar assim, ah, não, a Ucrânia não faz parte da OTAN, mas eu quero fazer um exercício militar aqui. O que a Rússia está dizendo é nem pensar, a neutralidade envolve não ter exercícios militares. Segundo Lavrov, portanto, a Ucrânia teria retirado essa parte da proposta, o que seria, portanto, uma forma de subverter o espírito das negociações. E aí, obviamente, ele usou isso para dizer que isso demonstra os verdadeiros interesses da Ucrânia, que é o tempo todo fingir que está negociando, mas por trás, por debaixo dos panos, voltar atrás de pontos que já tinham sido acertados. E para piorar a situação, apareceu ainda o senhor Lukashenko, presidente de Belarus, dizendo o seguinte, eu quero fazer parte da negociação inteira. O que, óbvio, que para a Ucrânia é uma péssima notícia, porque você passaria a ter a Rússia mais Belarus negociando e com a possibilidade de reabrir todas as discussões. Óbvio, quando você tem mais uma parte na negociação, o que ele está dizendo é, olha, eu não quero saber o que vocês já negociaram, eu quero que tudo seja renegociado. Óbvio que a Ucrânia não vai aceitar que o Lukashenko entre com uma parte na negociação também. É claro que a Rússia gostaria que o Lukashenko entrasse, afinal de contas, isso desequilibra ainda mais a negociação em favor da Rússia, mas esse tende a ser, portanto, mais um elemento de complicação. Ou seja, Daniel, na via diplomática, tá difícil, viu? Não tá fácil, não. Agora, Tanguy, falando um pouquinho mais sobre petróleo, eu queria destacar que, acho que todo mundo tem acompanhado, a China está enfrentando alguns pontos de lockdown por conta do aumento do número de casos de Covid-19, particularmente a cidade de Xangai, e isso tem sido amplamente divulgado. Pois é, no atual momento, existem 22 milhões de barris de petróleo em petroleiros que querem atracar em portos chineses e não conseguem por conta de medidas de restrição, por conta de medidas de isolamento. Mas o mais curioso não é isso. Sabe de onde vem esse petróleo, Tanguy? Vem do Irã, da Venezuela e da Rússia. Veja você, cara, que coisa curiosa. A China... É porque nessas horas a gente nota o seguinte, começa a formar ali uma fila no porto, aí, oi, tá vindo da onde? Ih, rapaz, Venezuela, tá vindo da onde? Irã, tá vindo da onde? Rússia. E aí a gente nota que a China tá comprando essa galera aí, Tanguy. E não é de hoje, hein? Tenho a dizer a você, tudo sancionado pelos Estados Unidos, etc. E a China aproveitando, indo às compras, comprando com desconto, fazendo amigos. O mundo tá diferente. E as sanções americanas já não têm mais o mesmo poder que tinham no passado, quando você tem a China com esse apetite voraz por energia e pelas importações de petróleo. Maravilha. Outra pauta... Aliás, a China não escondeu isso, né, Daniel? Vamos ser sinceros. A China Nunca nunca falou escondeu. assim, não vou comprar da Venezuela e Irã, Deus me livre, não vou comprar do Irã. Jamais, né? Isso aí a China sempre foi muito tranquila com relação a isso. Daniel, outra notícia importante que a gente teve hoje, isso a gente anunciou ontem, né, que aconteceria, com a votação na Assembleia Geral da ONU para decidir se a Rússia seria ou não suspensa do Conselho de Direitos Humanos. Só para a gente saber, até hoje, né, o Conselho de Direitos Humanos existe desde 2006 e só um país tinha sido suspenso, que foi a Líbia, né, que foi suspensa do Conselho de Direitos Humanos no ano de 2011. Chama atenção que, se a gente está dizendo que a Líbia foi suspensa, é porque a Líbia, em algum momento, foi eleita para o Conselho de Direitos Humanos da ONU.
temos alguma coisa errada já aí, né? Mas, Já é exótico, né? já é complicado. Mas, enfim, em 2011, a Líbia foi suspensa do Conselho de Direitos Humanos da ONU e hoje foi aprovada a suspensão também da Rússia, Daniel. Então foram 93 votos favoráveis à suspensão russa do Conselho de Direitos Humanos, 24 países votaram contra, tá? Inclusive a China. Olha como é que o número de países aumentou bastante. Quando foi para condenar a invasão, apenas 5 foram contrários. Agora, nessa votação, foram 24 no total, incluindo a China que muitas vezes se abstém. Ela votou contra a suspensão. Lembrando, como é na Assembleia Geral, a China não tem, o poder de veto dela não funciona, não tem poder de veto na Assembleia Geral, só no Conselho de Segurança, e 58 países se abstiveram, incluindo o Brasil. Então, só sumarizando aqui, 93 a favor, 24 contra, 58 abstenções. Portanto, a Rússia é o segundo país a ser suspenso na história do Conselho de Direitos Humanos, mas a Rússia falou assim, ó, tem nada disso. Eu mesmo renuncio. A Rússia, portanto, anunciou que ela estava renunciando ao seu assento no Conselho de Direitos Humanos. Na prática, então, Daniel, é igual quando você é impeachmentado, mas você vai lá e renuncia. Foi impeachmentado? Não foi. Não teve impeachment nenhum. Eu renunciei. Foi isso que aconteceu, Eu portanto, não com estou a sendo Rússia. expulso. Eu estou saindo. Tô saindo. Veja você. Não tem esse negócio de estou sendo expulso, não. Foi a mesma coisa que aconteceu na comissão no Conselho da Europa, aliás, né? Foi exatamente a mesma coisa. A Rússia também ia ser expulsa, ela vai lá e ela anuncia a sua saída, né? O que naturalmente tem um efeito parecido, mas acaba tendo um envelope moral um pouco diferente. Além disso, Daniel, a Ursula von der Leyen, né, que é a presidente da Comissão Europeia, está indo para Kiev, tá? Então vai para Kiev amanhã, né? Então Rapaz, nessa ela sexta-feira. vai em pessoa? Rapaz, que Em pessoa. isso? Mas assim, Kiev já não tem mais grandes problemas, né? Kiev está desocupada, Mesmo assim, inclusive no assim, entorno, mas ainda mesmo assim, assim. chama atenção. Ela vai pessoalmente para Kiev. E além disso, Daniel, continua a gincana da expulsão. Quem expulsa mais Ah, meu diplomatas russos, Deus. né? A Áustria expulsou 4 diplomatas russos. A Austrália não expulsou diplomatas russos, mas anunciou sanções contra 67 cidadãos russos. Tá? E aí a Rússia também não deixou para menos. Né? Então, se a Austrália sancionou 67 cidadãos russos, a Rússia foi lá e sancionou 130 cidadãos, perdão, 228 cidadãos australianos, 228 cidadãos australianos, e tem mais, hein? Foi a Austrália, mas Nova Zelândia ela do lado, também não quero saber, sancionou também 130 cidadãos neozelandeses, incluindo a primeira-ministra Jacinda Ardern. Foi sancionado também. Está todo Lembrando mundo que a Nova sancionado. Zelândia tem sanções impostas contra a Rússia nesse É isso. pacote ao longo das últimas semanas e talvez por isso a Rússia esteja agora retaliando os neozelandeses. O que chama muita atenção, né? Porque se formou ali claramente um bloco bastante homogêneo, formado por Canadá, Estados Unidos, União Europeia, Austrália, Nova Zelândia e Japão. Japão. E acabou. É a galera que está sancionando a Rússia nesse momento. O resto do planeta fica ali meio, olha, quero ver o que vai acontecer, não é bem comigo, esse problema não é meu, e vamos ver para que lado essa bola vai cair. Pois é. E a França convocou o embaixador da Rússia para prestar explicações sobre os acontecimentos em Bucha. Então, tudo faz parte de uma grande, um grande grupo de pressão, como você colocou muito bem aí, contra a Rússia. Além disso, Daniel, isso aqui é a ser confirmado, tá? Isso aqui, quem apresentou foi o New York Times, que disse que a inteligência da Alemanha, tá? O serviço de inteligência da Alemanha, diz ter interceptado conversas entre militares russos falando sobre a matança de civis em Bucha. Tá? Então, segundo a inteligência alemã, essa conversa que não está identificada, pelo menos não está claro para a gente quando aconteceu nem onde aconteceu, se foi de fato em Bucha ou se foi em algum outro lugar, mas segundo a inteligência alemã, a conversa entre dois militares, por rádio, enfim, algum meio de comunicação, diz que um pergunta para o outro, vem cá, mas o que a gente faz com os civis? Ao que o outro responde, a gente interroga e depois mata. Tá? Então, obviamente, isso aqui vai ser somado a todas as evidências que vêm sendo, né, apresentadas, mostrando exatamente que a Rússia foi que matou aqueles civis em Bucha. Mais uma vez, a gente está falando sobre mais de 400 civis mortos nas áreas que estavam anteriormente ocupadas pela Rússia, Daniel. Aqui no dia de hoje, o Boris Johnson anunciou que o Reino Unido vai construir
8 novos reatores nucleares e vai expandir a produção eólica. Tudo isso como forma de reduzir a dependência de petróleo e gás natural da Rússia. A gente vem cantando essa bola há algum tempo, que a energia eólica, claro, é uma alternativa, mas, acima de tudo, a energia nuclear. Né? Movimentações já estavam acontecendo para alongar a vida útil de reatores nucleares, de usinas nucleares na Europa, mas esse movimento me chamou a atenção porque estamos falando de construir novos reatores nucleares com o objetivo de gerar energia. Tudo indica que a energia nuclear volta a ganhar espaço no mundo dentro desse contexto de substituição, de diminuição da dependência de exportações de energia da Rússia. Lembrando sempre que trazer gás liquefeito, trazer outras fontes energéticas alternativas está muito longe de ser algo barato, simples ou rápido. E, claro, estamos falando aqui de um Reino Unido que está buscando algumas alternativas um pouco mais estruturantes. Agora, Tanguy, você sabe que no dia de ontem você jogou a bola aí, falou aí, Chanel, sei lá, acho que seria legal vocês patrocinarem o Petit Jornal. Hoje, eu aproveitei o ensejo, escrevi lá um e-mail, contato@chanel.france. E vamos ver, né? Oi, Chanel. Escreve em português mesmo, porque eu sou assim, tem que escrever em português para ver se eles respondem a gente. Cara, ignoraram o Petit Jornal, Sacanagem. não falaram nada. Eu pensando que poderia distribuir mimos aqui nas lives do Petit Jornal para o pessoal que está assistindo. Mas por conta disso, você sabe que a gente é rancoroso. A gente é rancoroso. Opa, rancoroso. Não entrou em contato, a gente mostra mesmo o que está acontecendo. Vai lá, Daniel. Então, Tanguy, no dia de hoje, eu queria divulgar aqui uma notícia importante em relação à Chanel. A gente falou sobre isso ontem. A Chanel dizendo que não vende mais bolsa para os russos, para as russas, em alguns casos denúncias até de gente que estava sendo obrigada a mostrar identidade. Olha, eu não sou russa, ou eu sou fora russa. Da Rússia, tá? Isso só para interar o pessoal. Fora da Rússia. Eu entrei numa loja aqui em Bruxelas. Eu quero saber se você é russo. Cadê a identidade? Cadê a identidade? A atendente da Chanel está dando a dura para saber se a pessoa é russa ou não. E aí, Tanguy, você sabe que agora a gente está falando de redes sociais, a era das redes sociais. Então, 3 influencers russas, que são a Marina Ermoshkina, a Katia Guzeva e a Victoria Bonia, elas não tiveram dúvida. Foram para as redes sociais, gravaram lá uma live, picotando as bolsas delas da Chanel, Tanguy. Picotando, fazendo picadinho das bolsas, dizendo: Chanel, isso aqui é um protesto, não passarão, vocês são efetivamente xenófobos, vocês estão sendo russofóbicos, e eu tô aqui picotando a minha bolsa da Chanel para mostrar a minha insatisfação, Tanguy. Ô, Daniel, mas picotar 3 bolsas da Chanel, o PIB da Rússia caiu 1%, né? Porque o impacto é grande, né, cara? Porra, imagina isso, cara, que loucura. Não sei se elas tiveram lá uma visibilidade que garantiu a elas, de repente, ganhar mais de uma bolsa da Chanel e tal, na publicação dos vídeos. Falta o seguinte, Tanguy, a guerra está atingindo patamares perigosos. Estamos tendo agora influencers picotando bolsas da Chanel. Tem que complicado isso aí, hein? Ô, Daniel, você quer saber de Polônia? Gostaria. Vamos falar de Polônia. A Polônia, gente, já falei isso aqui várias vezes. Todo dia que eu vou fazer a pauta, eu falo assim: hoje não vai ter nada de Polônia, não. Imagina. Todo dia, assim, todo dia tem, não é possível, um dia não vai ter. Não vai ter, hoje não vai ter. Aí eu, pesquisando, cara, a Polônia todos os dias se supera, Daniel. Você lembra daquela ideia que a Polônia levantou? E chegou a negociar com os Estados Unidos, que era o lance dos jatos, né? Dos jatos de combate. Então, só para a gente lembrar, a Polônia ela tem jatos que são jatos MiG, que são jatos de fabricação russa, que são jatos que a Força Aérea da Ucrânia utiliza também. Então, qual foi a ideia que a Polônia teve? Eu vou pegar os meus jatos MiG, que são jatos muito parecidos, às vezes iguais aos jatos que a Ucrânia está utilizando, e cedo para a Ucrânia. Só que isso me deixa com um problema. Eu vou ficar sem jatos. Aí estava negociando com os Estados Unidos para ver se os Estados Unidos pegavam jatos americanos, F-16, usados, e cediam em troca para a Polônia. Então a Polônia entrega os seus jatos MiG para a Ucrânia. A Ucrânia, portanto, não teria dificuldade de adaptação, o sistema é o mesmo, tudo direitinho, os pilotos estão treinados já com MiG para conseguir fazer frente à Força Aérea Russa e, portanto, a Polônia seria reabastecida com jatos norte-americanos. Os Estados Unidos falam assim: ô, Polônia, não sei, não está cheirando bem, acho que isso vai acabar levando a Rússia a considerar que, a gente está entrando na guerra,
acho melhor não. Mas a Rússia ficou, a Polônia ficou com isso na cabeça. E está tentando buscar alternativas para fazer isso, para pegar os seus jatos, entregar para a Ucrânia Já e alguém. falei, Tanguy, desmonta, bota no Mercado Livre, bota na AliExpress, escreve no pacote Zelensky, Kiev, Ucrânia e manda. Ninguém vai notar, Tanguy. Ninguém vai notar quando chegar lá e remontar tudo. Ninguém vai saber se era amigo da Ucrânia, se era amigo da Polônia. Então, mas a preocupação da Polônia não é essa. A preocupação da Polônia é, beleza, eu faço isso, ok, eu mando. O problema é que eu fico sem. E aí, o que a Polônia teve como ideia foi o seguinte: vou ver se outro país resolve fazer essa transação comigo. Eu pego os meus MiG, entrego para a Ucrânia e alguém me reabastece. 2 países apareceram interessados na ideia: Coreia do Sul e Itália. Porra, jato italiano, sei lá, hein, Daniel? Ah, sei Não não, sei, cara. não sei também. Sei lá. Mas enfim, Coreia do Sul e Itália falam assim: ó, Polônia, a gente faz um jogo aí, cara. Você entrega aí para a Ucrânia os seus jatos MiG e eu te reabasteço. Só que aí, Daniel, eles foram começar a discutir quais eram os termos da negociação e tanto a Itália quanto a Coreia do Sul descobriram que a ideia da Polônia, na verdade, era fazer essa transação sem pagar nada. Aí tanto a Itália quanto a Coreia do Sul falaram assim: peraí, Polônia, como é que é? Você quer então entregar, fazer a boa ação, me entregar os seus jatos para a Ucrânia e você quer que eu te dê os meus jatos? A Polônia falou assim: isso mesmo, eu quero que você me dê. Ou Não era então me isso, venda Tanguy. Não bem era isso. baratinho, Ué, bem gente. barato, bem baratinho. Se você me der um baita, sei lá, uns 90, 92% de desconto aí, a gente fecha. E aparentemente a Itália e a Coreia do Sul falam assim: porra, isso é. Que papo esquisito, né? Mas o fato é que a Polônia tá nessa, tá achando que tá salvando o mundo, e, porra, tô salvando o mundo, alguém vai ter que me dar alguns jatos aí, Daniel. Ô, Tanguy, eu acho que a Itália e a Coreia devem ter respondido para a Polônia o seguinte: ô, Polônia, você está achando que eu sou Estados Unidos? É isso. Pois é. Tô achando que eu sou Estados Unidos. Que tem aqui jatos sobrando, que eu vou entregar aí, que você me dá um valor simbólico e tá tudo bem. Aqui não, cara. Itália, tô vivendo um momento difícil. É Pô, um momento difícil, Itália, tem 180 anos. pois é, Coreia Pois do é. Sul aí também muito apegada a business, né? Que gosta de fazer um business. Como é que eu vou entregar isso para você, 0800, Polônia? Como é Pô, que não eu vou é. justificar isso lá em casa? Ah, não dei aí o jato para a Polônia. Imagina, cara, que loucura. Enfim, tem oligarca hoje, Daniel? Ah, tem Tem oligarcas. oligarca? Então vamos lá, solta a vinheta aí. Tanguy, hoje me deparei com uma notícia que eu fiquei animado, né? Vi lá que o nosso procurador-geral dos Estados Unidos resolveu processar um oligarca por estar infringindo sanções, um oligarca Hum. russo. Aí eu falei, agora vai, agora vai. Pô, ele abriu um processo, fez lá um discurso bonito, aí destacou, não importa o quão longe você navegue em seu iate, não importa quão bem você esconda seus ativos, o Departamento de Justiça usará as ferramentas disponíveis para encontrá-lo e responsabilizá-lo. Aí foi olhar o processo, qual é o processo que foi aberto contra um oligarca russo por estar aí descumprindo sanções impostas pelos Estados Unidos. E o processo é contra o senhor Konstantin Malofiev. Aí tudo bem. Ah, Ok, até aí tudo bem. Konstantin Malofiev e tal, tá contornando as sanções americanas. Ele é um investidor russo, fundador de um império de mídia pró-Putin, e ele é acusado, Tanguy, veja você, de violar as sanções em 2015. Porque em 2015 ele aparentemente transferiu ilegalmente 10 milhões de dólares de um investimento que ele tinha num banco no Texas e transferiu para a Grécia. Por quê? Porque esse rapaz ele foi sancionado em 2014 por conta da invasão da Crimeia. Então, a justiça americana está atenta aos oligarcas russos que ficam contornando as sanções. O rapaz aqui, o Konstantin, por exemplo, está sofrendo agora. Abriu um processo contra ele, porque afinal, lá em 2015, ele contornou as sanções russas. Então você, o seu oligarca russo, veja bem, hein? O procurador retroativo. de justiça, o procurador aí pode ser que ele te processe lá em, sei lá, 2030, se você fizer alguma coisa nesse exato momento, Tanguy. Pois é, retroativo. Caramba, que loucura. Ô, Enfim, Tanguy, Daniel. mas acho importante fazer essa nota de que a justiça americana está trabalhando, as instituições estão funcionando nos Estados Unidos. Ô, Daniel, eu sei que normalmente o oligarca é a última pauta, mas eu queria te ouvir sobre um assunto que eu acho que você é o maior especialista que a gente Ah, poderia ter, que é por o seguinte. favor. Você sabe que tá rolando aí o Zelensky World Tour, né? Ele vai em tudo Ah, quanto é lugar e faz sempre aquelas conexões emocionais, né? Que a gente já denunciou aqui várias vezes.
E eu ouvi dizer que o parlamento português está querendo que Ah, ele eu vá também para vi. lá. Eu vi também. Você quer fazer uma aposta, cara? Um bolão? Qual é a correlação que ele vai fazer? Ele vai Ou falar o tem quê? que Terremoto de Lisboa? É isso que ele vai fazer? terremoto, Ah, terremoto. terremoto, perdão. Terremoto de 1755 é uma boa aposta. Mas eu acho, e aí fica a dica para Zelensky. Zelensky quer sensibilizar os corações dos portugueses, fala de Aljuba Rota, ou então fala de Castela. Fala de Castela também. Ah, Castela, porque quando vocês enfrentaram Castela e tal, eu acho que isso vai sensibilizar os corações no parlamento português, Tanguy. Mas aí, no caso dele sensibilizar, e aí Portugal fala assim: beleza, porra, a gente está junto com você, vamos mandar armas. Que armas que Portugal enviaria para a Ucrânia, Daniel? Vai. Caravelas, caravelas. A gente pode mandar as caravelas para o Zelensky, talvez na Daquela alça. protegida ali em Odessa. Também podemos mandar astrolábios, também acho que é uma forma interessante de ajudar Zelensky, ele pode ficar olhando o posicionamento das tropas russas através do alinhamento das estrelas. Ah, que bom. Pô, estou torcendo por esse momento, então. Daniel, deixar aqui o nosso agradecimento aos nossos ouvintes, pessoal que ouve a gente, divulga a gente, fala sobre a gente, recomenda. Pessoal que assistiu a aula gratuita e recomendou, uma galera tá nas redes sociais aí falando, pô, aula gratuita sobre a OTAN, foi legal e tal. Então, muito obrigado para você. E principalmente muito obrigado para você que é apoiador. Lembrando, o Petit Jornal vive do apoio de vocês. Então, se vocês não apoiarem o Petit Jornal, provavelmente a gente não consegue manter o ritmo que a gente vem mantendo, ou enfim, o projeto do Petit Jornal de uma forma geral. Então, ainda bem que nós temos vocês com a gente. Então, muito obrigado para todos os apoiadores. Se você não é apoiador ainda e curte o projeto, acessa lá o nosso site www. Que eu sou um cara tradicional com relação à internet, www.petitjornal.com.br, e tem uma aba lá chamada Apoie o Petit. Você clica lá e vê as formas de apoiar o Petit Jornal. Então, torne-se um apoiador, porque você vai ser, na prática, o nosso verdadeiro patrocinador. Fica também o convite para o pessoal conhecer o projeto irmão do Petit Jornal, o projeto do petitcursos.com.br, que funciona no sistema de streaming de atualidades, com aulas de aprofundamento, sempre aulas em dupla, eu e o professor Tanguy Bagdadi, nos mais diferentes temas. Dá uma olhadinha no site, que eu tenho certeza que você vai gostar do cardápio de cursos que estão lá disponíveis. E como funciona no sistema de streaming, se você se tornar assinante, você tem acesso a todos eles. Toda terça-feira, às 21 horas, tem uma aula nova sendo colocada lá na biblioteca de cursos. A aula é gravada, a aula é aberta a todos os assinantes, a interação, o pessoal pode perguntar, pode conversar com a gente. Toda terça-feira, às 21 horas, tem sempre uma aula nova acontecendo. E como o Tanguy já colocou, fica aqui o reforço, assista a aula gratuita do Petit Jornal, que foi realizada nessa semana. Está lá no nosso canal do YouTube, o canal do YouTube do Petit Jornal. Isso aí. Daniel, forte abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ô, Tanguy, você sabe que quando eu estava falando aqui da Chanel, o pessoal falou aí, cara, elas picotaram bolsa fake, com certeza. Será, Compraram na cara? 25 de março e tal. Eu acho que pode ser verdade, Pode cara. ser, cara, é verdade. E Porque deixa... assim, imagina o trauma, cara, você pegar uma bolsa daquela e picotar, cara. complicado, A hein? versão aí da. É verdade, pode ser. Pode ser mesmo. Ô, Daniel, a Batalha de Ojuba Rota foi quando, cara? 1385. Ah, tá bom. Tá bem recente. Agosto de 1385, verão. 15 de agosto de 1385, verão, né? Tá quente, né? Foi ali em Aljuba Rota, né, no caso. E tá lá, existe inclusive um centro que investiga, né, a Batalha de Aljuba Rota. Aí eu tive lá, eu e as crianças, né, fazendo a visita, né, para aprender o que aconteceu na batalha e tal. Foi 5 anos antes da Batalha do Kosovo, então. Pois é. Veja você. 5 anos da Batalha do Kosovo. 1389. É isso. 4 anos, então. De 385, 389. Mas é isso, Tanguy. Acho que isso pode sensibilizar os corações portugueses. Eu estou muito, muito ansioso por essa participação de Zelensky no Parlamento Português. O Parlamento Português decidiu que vai convidá-lo. Não sei se ele vai, mas ele vai ser convidado. Porque tudo envolve um cálculo, né, Daniel? Você imagina, o Paraguai, ô Zelensky, chega mais, aí queremos te ouvir. Aí o Israel fala assim, ô Paraguai, hoje tô meio ocupado aqui, que tá meio que tendo uma guerra aqui, sei lá, meio que sou o presidente do país. O Paraguai
Não, você sabe que o Paraguai reconhece Taiwan. Eu acho que o Paraguai pode ser um aliado interessante para a Ucrânia nesse É momento, verdade. hein, rapaz? É o Paraguai é vida louca as parcerias dele, é verdade. Pode mesmo. Então, será que o pessoal vai comprar selos ainda, gente? Ó, Tem que... Astroconfiança comprou selo. Ah, muito Tá? Muito obrigado, obrigado, muito obrigado. Astroconfiança. Valeu. O pessoal tá batendo papo. O pessoal tá perguntando se a gente lê o chat durante a gravação. Às vezes sim, às Cara, vezes não. às vezes dá para ler um pouquinho, mas não dá para ficar acompanhando, não, senão a gente se perde aqui completamente. Se não acontece quando tem que editar, aí o Daniel manda mensagem perguntando: tem que você falou sobre o quê mesmo? Aí tem que lembrar por quê? Porque a pessoa ficou olhando o chat. Cara, mas eu resolvi isso com a nossa nova divisão de tarefas e que você manda o texto. Isso. Aí eu não tenho mais esse problema, cara, de lembrar o que o Tanguy falou e tal. Mas isso é verdade, gente. Quantas vezes eu fiz live com o Tanguy aqui, falamos aqui durante meia hora sobre os mais diferentes temas. Dá 5 minutos eu pergunto para ele, mas, pô, Tanguy, a gente falou sobre o quê mesmo? Qual foi a pauta de hoje? Isso é sério, gente. Isso é sério. Isso é sério. Ah, isso é não, bem mas sério. vocês fazem live todos os dias, vocês devem saber tudo que está acontecendo, gente. Tem um prazo de validade, tá? Ó, sai para lá, comprou um selo aí também. Muito obrigado. Muito obrigado, sai para lá. É isso. Daniel, vamos lá, cara. Vamos puxar o carro? Vamos sim, Você gente. quer bater mais papo aí? Quer conversar Peixe mais? Souza, 76, comprou selo. Aí, Desirê comprou selo. Se o pessoal compra selo, a gente fica, Tanguy. A gente vai ficando. Fica. Ô, Daniel, você viu que o Macron parou de ligar pro Putin, né, cara? Eu acho que ele ficou envergonhado, que a gente começou a falar muito dele aqui, cara. Eu acho que acabou crédito. Acabou crédito. Não acabou nada. Acabou crédito. Acabou crédito. Que isso? Ele chega lá e alguém deve ter avisado para ele, o Messier Macron, o que tá com. Ó, Lúcio Lemos comprou seus, obrigado. Lúcio, Messier Macron, a gente estourou o orçamento de telefonia do Palácio do Eliseu. Então, acho que o senhor vai ter que ficar sem ligar para ninguém. Será, cara? Pode ser. Eu acho. Aliás, depois de amanhã eu vou votar nesse rapaz aí, cara. Que loucura. No Macron, cara? Cara, fazer o quê? No primeiro turno, cara. Tem que fazer o quê, cara? Primeiro turno já, cara. Tá doido. Coisa boa, hein, gente? Coisa boa. A vida dá muita volta, gente. Eu tô vendo aqui, tem que votar no primeiro turno em Messier Macron. Daniel. Enfim. A vida dá voltas pro lado de cá também? Dá. Mas e daí? E daí? Exatamente. Não vi se não veio o caso. Você já entendeu. Já. Não precisa nem falar. Então tá bom. Daniel. A vida dá voltas. Ali, Carolina comprou seu também. Obrigado, Carolina. Dá volta. O mundo dá muita volta, Tanguy. A política agora. Redondinho, exatamente. O mundo é muito redondo. Redondo perfeito mesmo. Gente. Beleza. Gente, valeu. Daniel, valeu. Tchau, gente. Abraço. Tchau.